Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. Muito bom dia, Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes, e boa jornada, Cássia. Muito obrigada, Mairovich. Bom dia. Trouxemos você hoje, excepcionalmente, para essa terça-feira, claro, para nos ajudar a refletir a propósito do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, da prisão de Nicolás Maduro, ação do Conselho de Segurança. E você já disse aqui no Justiça e Cidadania, e registrou em livro, que a primeira vítima da guerra é o próprio direito internacional. A despeito de Donald Trump negar que os Estados Unidos estejam em guerra com a Venezuela, o direito internacional voltou a ser vítima? Sim, certamente, Milton. E, como você está destacando, a grande primeira vítima. Por quê? Porque houve ataque à soberania e houve também o quê? Ataque ao princípio, a garantia da autodeterminação dos povos. Portanto, nós estamos na esfera do direito internacional, que é também conhecido por direito das gentes, o ius gentium, que os romanos falavam. Então, nós temos violação de soberania e violação ao princípio da autodeterminação, que estão, Milton, na Constituição das Nações Unidas. Todos os Estados-membros, Estados nacionais, Estados-nações, se comprometeram em observar essa Carta das Nações Unidas. E, Mairovich, que tipo de sanção poderia ser imposta ao governo norte-americano e às pessoas que participaram da ação da madrugada de sábado na Venezuela? Olha, Cássia, o Conselho de Segurança se reuniu ontem. E não chegou a nenhum, aliás, como previsto, né? A nenhuma sanção. Até porque haveria o veto dos Estados Unidos. Então, o que nós assistimos ontem foram discursos que ressaltaram, inclusive o do Brasil, ressaltaram muito bem o quê? Os atentados à soberania e à autodeterminação do povo venezuelano. Agora, Walter Fanganiello Mairovich, que instrumentos se tem hoje para tentarmos nos proteger de ações imperialistas como esta? Olha, Milton, nós temos as cortes internacionais. Depois da Segunda Guerra Mundial, onde foram criadas cortes ad hoc para julgamento de nazistas, fascistas, eu me refiro ao Tribunal de Nuremberg e ao Tribunal de Tóquio. Depois disso, houve uma evolução no sentido de sair um tribunal ou tribunais militares internacionais e se passar a corte internacional, corte fixa. Aí veio, por exemplo, o Tratado de Roma de 98. Então, nós temos hoje no cenário uma Corte de Justiça Internacional, antiga já, que aprecia ilícitos de Estados. E temos o Tribunal Penal Internacional, também sediado em Haia, que aprecia processos com pessoas certas e determinadas, normalmente chefes de Estado, de governo, ou seja, pessoas envolvidas em crimes contra a humanidade, em crimes de guerra. E essas cortes são cortes internacionais, mas os Estados Unidos não subscreveram, esse país não subscreveu o Tratado de Roma, ou seja, está fora da jurisdição penal internacional. Não pode ser, então, de alguma forma julgado por estas cortes por não ter assinado esse tratado? É isso, Mairovich? O Tribunal Penal Internacional é que dá a jurisdição, é o Tratado de Roma,
os americanos não subscreveram, como outros países também não, como, por exemplo, Israel, como, por exemplo, a Índia. A Rússia saiu depois do compromisso da assinatura. Então, eles não aceitam esse tipo de julgamento. Agora, a Corte se move, ela tem uma jurisprudência, se move no sentido de ela poder, sim, atuar, porque ela atua contra pessoas e não contra estados. Mas isso é uma discussão que ainda está num ponto inicial, Cássia. Mairovitch, você vê, assim como outros críticos, riscos de que ações como essa se ampliem e também sejam adotadas por países como Rússia e China? Sim, sem dúvida nenhuma. E se a gente olhar o próprio governo Bush, nós já temos ações que ocorreram na Nigéria, onde ele disse que foi proteger cristãos e o presidente da Nigéria disse que não é bem assim. Nós tivemos bombardeios norte-americanos no Irã, nós tivemos no Iêmen contra aquela organização criminosa que ataca no mar os Houthi, também atacam com mísseis Israel. Nós tivemos a ação do governo Trump na Somália, com relação ao ISIS, a morte do chefe do pretenso califado. Nós tivemos as ações no Caribe, com mais de 100 mortos, com bombardeamento em mar aberto de embarcações sob suspeita de narcotráfico, e tivemos agora a invasão e até ataque à soberania da Venezuela. Então, se a gente olhar sobre esse cenário só do Bush e o que ele anda fazendo, perdão, do Trump, ele, aliás, depois eu falo sobre o Bush, o que ele pretende? Ele pretende atuar com ações rápidas para não caracterizar a guerra. E agora o grande problema dele está como administrar a Venezuela e não cair numa guerra civil como aconteceu no Iraque em 2003. Aí sim, sob a administração de Bush. Sim. Perfeito. Muito obrigado, Walter Fanganello Mairovitch. Um bom dia, até mais. Bom dia, até mais. Obrigado. Até a próxima. Abraço, Cássia.